agrotóxico é veneno, né? Não por acaso tem aquele símbolo da caveira, né? Cuidado, substância tóxica, né? Agrotóxico é sim veneno, independente da nomenclatura que queiram vir a dar, agrotóxico sempre será veneno. Quando, né, do seu surgimento nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, quiseram denominar como defensivos agrícolas, e muita gente inclusive chama até hoje de defensivos agrícolas, né? Mas eles defendem o quê? Na verdade, o agrotóxico, ele mata a plantinha, que é uma plantinha indicadora, não necessariamente é uma erva daninha, né? Ou é uma praga, é uma plantinha indicadora que está faltando algo, ou existe algo em excesso. A mesma coisa se tem uma lagartinha, se tem um besourinho, né? Então esse agrotóxico vem e mata essa vida. Então defender vida é que não é veneno com certeza. Hoje nós temos resultado ainda de tudo isso, né, da questão do agrotóxico, né, a questão dos rios, né, nesse período tinha muito peixe, né, a gente tinha muita fartura desses rios, né, não é só os rios, a questão dos lagos também, né, com a introdução do agrotóxico a gente viu, a primeira coisa que a gente sentiu, né, a questão da diminuição dos peixes dos rios, peixe e lago. Então assim, se você for alguns rios, alguns lagos, você não tem mais peixe. Agora eu sei do que mal que o veneno faz, mas antes não. A gente tratava o veneno como se fosse um remédio para a planta, como se fosse um controle para o mato. Era assim, o orientador nos orientava a dose do veneno, mas não o efeito. A única vez que eu percebi que alguma coisa estava errada foi no ano que eu tive essa intoxicação, que sempre a gente ia para a roça, então na carroça sempre sobrava grãos de milho às vezes. E foi no ano que eu levei a água para a roça e ficou os grãos de milho e aquela saracura, que eu chamo saracura, eu não sei se todo mundo conhece aqueles bichinhos, são tipo uma galinha no mato. Elas comeram aqueles milho. Outro dia, quando eu fui pegar com os cavalos a carroça, tinha um bando daquelas saracura mortas. Justamente foi no dia que, quando eu terminei de passar o veneno, eu tive aquela intoxicação lá que eu quase morri, né? Fez tanto mal. Aí eu comecei sozinha, sem ninguém falar nada, perceber que algo estava errado. Porque os bichos estavam morrendo. Existia uma coisa errada, mas eu não sabia os efeitos do veneno no ser humano. A primeira coisa é que existem duas formas de se intoxicar com agrotóxico, uma forma aguda e da forma crônica. A forma aguda, a pessoa utilizando o produto, logo alguns minutos após ela percebe um mal-estar. O problema é que além da intoxicação aguda tem intoxicação crônica. Então a pessoa teve o contato todo dia um pouquinho, ela não sente mal e de repente ela começa com uma dor de cabeça, uma alteração do sono, uma alteração do desejo sexual, alteração às vezes difícil de ser investigada, como dor de cabeça, alteração, depressão, doenças, transtornos mentais. E em alguns casos pode ter relação até mesmo com a depressão de uma certa forma agravada e suicídios. Eles eram produtores de tomate para sica de larga escala e os meus irmãos também tinham sofrido um problema desde lá na propriedade do pai, porque isso aí foi contaminante na região na época, né? Os pais iam para a cidade buscar remédio para o tomate, remédio para a batata, remédio para a lavoura, era considerado remédio, pensava assim, né? Trazia dava para as crianças passar, crianças que de 16, 17 anos, 12 anos, estavam lá com aqueles jatinhos pulverizando. Eu tive um problema com um dos meus irmãos, mais novo, e um mais velho, um abaixo de mim, são dois que deu problema. Um deles ficou inconsciente e ficou indo e vindo para o hospital também, outro erro médico com ele. Deram remédio para coração, que acusou, deram remédio para sistema nervoso e o piá cada vez pior. Só que quando ficava no hospital, uns 15 dias, ele ficava bom, vinha para casa e piorava. Até que eu disse para o pai, o César pode ser veneno também? O pai pegou e mandou ele para casa de um tio, para trabalhar lá com o tio e melhorou lá. Aí logo depois ele tinha uma namorada, ela engravidou, ele veio embora, casou, mas ficou com problema o resto da vida. Infelizmente esse meu irmão suicidou-se o ano passado. Bom, alguns casos
eles apresentam alteração neurológica. São casos graves, são casos raros, mas casos graves. Esses casos geralmente é muito comum, né, nas colheitas onde se usa o organofosforado, o nome do agrotóxico, né, a classe do agrotóxico. E nós temos no Paraná casos de pessoas que, em uso crônico dessa substância, no plantio de fumo, adquiriram doenças neurológicas irreversíveis, né? Na verdade, eu vim na igreja e paralisei no meio da igreja. Foi de um episódio assim que eu fui comungar e quando voltei eu não conseguia se mover. Aí todo mundo chama atenção, cidade pequena, e eu não me movia. Nesse dia eu cheguei em casa chorando, com raiva de tudo, e disse que eu não ia sair mais de casa, nunca mais na vida ninguém ia me ver. Eu queria me morrer e ficar por lá mesmo. Daí eu fiquei olhando todos do meu lado, a família lá, né? Eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia andar, eu não conseguia... Sabe, foi uma coisa assim que eu só ficava na cama daí. O primeiro filho, eu tive uma gravidez um pouco difícil, mas levei a gravidez até o final. Aí 3 anos depois eu engravidei de volta, aí eu não consegui levar adiante a gravidez. O neném morreu com 6 para 7 semanas e eu abortei de 6 meses. Uma gravidez, abortamento retido, os médicos dizem. Mas até que descobrisse isso, demorou muito, fui passando mal. Mesmo assim eu continuei indo para a agricultura, porque eu não sabia o que estava fazendo mal, né? Mexia com cebola, com tomate, com batata. Mas eu não tinha noção que era produtos da agricultura que estavam me fazendo mal. Então, na saúde das pessoas, a gente vê assim, uma questão, né, aqui muitas pessoas intoxicadas por veneno, algumas pessoas morreram por causa de câncer, né, pessoas que perderam a visão, né, perderam parte da visão, né, por uso do tordo no período da abrir as fazendas, que eles pulverizavam esse mata de folha larga, né, e essas pessoas sem nenhum tipo de EPI, sem nenhum tipo de segurança, num sol quente, né, passavam o dia inteiro fazendo essa pulverização. Então pessoas morreram por causa dessa situação, né. Independente do equipamento, o melhor equipamento que se tem, numa forma adequada de uso, uma forma adequada de utilização, ele não garante que você não vai ter contato com aqueles produtos. Então, infelizmente, o uso do agrotóxico com o equipamento, mesmo com o equipamento, vários estudos mostram que mesmo assim existe o contato. Existe o contato, existe a possibilidade de ficar doente. Na verdade, quando teve uma médica que mandou o hospital de clínicas mandou uma junta médica, ainda que foi feito, e nesse dia a médica demorou um pouco ainda para trazer o laudo, mas descobriu que eu já era paciente com uma intoxicação crônica por agrotóxico. Nesse dia, ela fez uma avaliação, aí eu voltei lá para ver depois do estudo que ela tinha feito, toda a relação lá e tudo que eles tinham para ver o laudo, né? Esse laudo veio e praticamente não foi um laudo, foi uma sentença assim para mim. Estudos comprovam que vários tipos de cânceres têm uma relação direta com o consumo acumulativo de agrotóxicos nos alimentos, né? Outras doenças, como as chamadas novas doenças alimentares, que são as alergias, as intolerâncias, têm uma relação direta com o agrotóxico. Então é pensar em alternativas, por menor que ela possa parecer, que possa reverter um pouco esse quadro, né? Infelizmente não existe receita para retirar agrotóxico de alimentos. Dinheiro não é tudo na vida. O resultado vem lá na frente. Eu tenho visto hoje agricultores jovens, ainda de muleta, tá? Andando com bengala. Vai vir problemas de reumatismo precoce, desgaste de ossos, depressão, um vilão do cara que não percebe. O dinheiro faz parte para viver bem, para ter um carro bom, para ter uma questão de deslocamento e uma vida boa, mas depois lá no futuro, se continuar usando veneno, as consequências vêm e são caras.